Mas espere, tem mais. Continue lendo para conhecer 2 capítulos deste livro a partir do ponto de vista de Hudson. Nada é o que parece ser. Casos de família. Hudson. Grace parece tão exausta quando voltamos a Katmir depois de visitar Striga que sinto vontade de pegá-la nos braços e carregá-la até o meu quarto. Mas não imagino se ela vai permitir que eu faça isso ou não, ou se isso vai deixá-la em uma situação difícil com Jackson, caso aceite. Mas, para ser sincero, acho que cheguei ao limite da minha capacidade de me importar com qualquer constrangimento que envolva Jackson. Eu me sinto mal pelo estrago que a carniceira causou à vida dele, com toda certeza. Eu me sinto mal por ele ter perdido a sua consorte? Absolutamente sim. Em teoria. Na prática, nem tanto, considerando como as coisas aconteceram. E, finalmente, eu me sinto mal pelo fato de a minha consorte ser a garota mais gentil, bonita e que não leva desaforo meu para casa? Qualquer pessoa poderia querer mais do que isso? Nem de longe. Grace é uma dádiva e tanto, um presente pelo qual vou ser grato pelo resto dos meus dias. Mesmo assim, enquanto subimos as escadas que levam de volta à escola, não consigo deixar de dizer mais uma coisa sobre todo este plano idiota. Esta é uma péssima ideia. Concordo, diz ela me encarando com um olhar que diz, é óbvio. Mas ainda assim, não podemos simplesmente ignorar isso. Ignorar? Pergunto incrédulo. Como podemos admitir uma coisa dessas? Não me diga que você confia naquela mulher. Confiar é uma palavra bem forte. Ela faz uma careta e eu a amo, de verdade, mas Grace está tranquila demais em relação a toda essa situação. Confiar é uma imprudência total, eu digo a ela. Aquela mulher mora numa maldita casa feita de doces. Não sei você, mas eu acredito que há uma certa verdade nas lendas e não tenho o menor interesse em ser jogado na porra da história de João e Maria, nem da Branca de Neve ou qualquer outro personagem de contos de fadas que tenham bruxas malvadas. Aquela mulher tem problemas suficientes para ocupar um dragão inteiro de cabo a rabo. Mas Grace simplesmente faz uma careta para mim. Duvido que o canibalismo seja uma das opções. Ah, não tenha tanta certeza disso. Você viu o jeito que ela olhava para Luca? Ergo uma sobrancelha. Sim, mas não acho que aquilo tivesse alguma coisa a ver com canibalismo. Nós dois rimos, e sei que estou sorrindo feito um completo idiota agora. Mas nem me importo com isso. Estar com ela, fazer com que ela ria, é algo que me lembra de como as coisas costumavam ser. Eu sabia que estava sentindo falta disso, só não sabia o quanto, até este momento. Está tudo bem? Pergunto depois de um segundo, só para ter certeza. Sim, ela confirma com um meneio de cabeça. Estou, sim. E você? Puta que pariu, é ridículo ficar com este olhar sonhador por causa de uma pergunta tão trivial. Mas quando Grace me faz essa pergunta, não parece ser uma pergunta tão trivial assim. Especialmente porque ela foi a única, até hoje, que fez essa pergunta e esperou para ouvir a resposta. Talvez seja por isso que digo o que realmente se passa na minha cabeça desta vez, em vez de ponderar as opções. Eu ficaria melhor se você decidir dormir no meu quarto esta noite. E logo depois, enquanto espera a resposta, finjo que não estou prendendo a respiração, como se fosse um garotinho diante do seu primeiro crush. Ela revira os olhos castanhos suaves. Se eu decidir dormir no seu quarto hoje, acho que nós dois vamos aparecer na formatura com cara de zumbis. Por mim, isso não é problema algum. Respondo, erguendo as sobrancelhas para que ela perceba que dormir é algo que não tem tanta importância para mim, especialmente se for uma escolha entre dormir e ter Grace na minha cama. Ela inclina a cabeça para baixo e aqueles cachos gloriosos lhe caem diante do rosto. Mas em seguida ela sorri e me encara com um olhar de lado bem sexy quando diz: talvez isso não seja um problema para mim também. O fato de que ela está girando o anel da promessa ao redor do dedo enquanto fala só serve para deixar as palavras bem mais doces. Ela disse sim. As palavras reverberam na minha cabeça. Ela disse sim.
Ergo a mão e afasto um daqueles belos cachos do seu rosto, deixando os dedos ali um pouco mais do que deveria. Sua pele é tão suave e morna e me causa uma sensação tão boa tocá-la desse jeito que penso em puxá-la para junto de mim, aqui e agora. E quem quiser pensar alguma coisa a respeito, que vá para o inferno. Mas em vez disso, recuo um pouco e sussurro. Prometo que vou deixar você dormir um pouco, mas só um pouco. Mas é aí que começa o inferno. Não toque nela, seu desgraçado, diz o idiota do meu irmão por entre os dentes. Tudo isso é culpa sua. Você e o seu elo entre consortes são o motivo pelo qual ela pode morrer na prisão. E você acha que tem o direito de colocar essas mãos imundas nela? Ei, Jackson. Micaiah acelera até estar do lado dele e tenta segurar seu ombro, mas Jackson não cede. E não me surpreendo nem um pouco. Este garoto sempre foi dramático. Mas em seguida, ele está bem diante da minha cara, tão perto que consigo sentir o cheiro de sangue que ele tomou no jantar. E sinto vontade de lhe acertar um soco na garganta, mas me contento em rebater. Bem, pelo menos não sou o imbecil que jogou o seu elo entre consortes no lixo. Por isso, acho que você não devia me julgar tão rápido. Sabe de uma coisa? Foda-se. Jackson grita. Você é um cuzão que adora se fazer de vítima e ninguém gosta de você. Que porra você ainda está fazendo aqui, hein? As palavras dele me acertam bem onde dói, mas não vou ficar chorando por causa disso. 2 Vegas agindo como criança. Isso é demais. Em vez disso, eu retruco. Pelo jeito, estou aqui lhe irritando e parece que estou conseguindo. E aqui vai um conselho. Continue agindo assim como um filho da puta e ninguém vai gostar de você também. Vou passar por ele, lívido por ele ser tão criança. Mas ele me agarra e me joga para a parede com tanta força que sinto a minha cabeça quicar quando bate na estrutura de pedra. E perco mais um pouco da paciência. Jackson... Grace o segura, e ver a mão pequena de Grace no braço dele faz com que eu comece a enxergar tudo em vermelho. Jackson, pare. E você vai ficar parado aí, feito um idiota? Digo com a voz bem ácida, quando ele nem percebe que ela está ao seu lado. Eu daria qualquer coisa para que Grace me olhasse do mesmo jeito que ela olha para ele. E Jackson simplesmente a ignora. Ou vai realmente fazer alguma coisa. Eu não tenho o dia todo para aguentar esses seus chiliques. Hudson, pare! Grace grita comigo, como se tudo isso fosse culpa minha. Jackson é o babaca que não consegue manter a cabeça no lugar. Mas já é tarde demais. O capitão chorão ficou putinho. E do nada ele surta. Ele segura minha garganta e começa a apertar. Só porque é um desgraçado do caralho. Jackson, não. Grace tenta pegar na mão de Jackson e eu tento atrair a atenção dela. Tento dizer para que ela recue, porque o meu irmãozinho está dando um piti e eu não quero que ela se machuque. Mas ela não está nem olhando para mim, como se isso ainda me surpreendesse. Porque está ocupada demais tentando amansar o bebê. Sinto vontade de dizer a ela que tente oferecer uma chupeta da próxima vez. Mas ele está começando a ceder. Estou tão irritado com esse bostinha que um pedaço de mim quer encher a cara dele de tabefes. Mas tem um outro pedaço de mim que quer ver até onde ele está disposto a ir. Pelo menos até que ele começa a usar sua telecinese para me segurar contra a parede. Que filha da puta. Por favor, Grace se abaixa e entra entre nós dois, ficando bem diante do rosto de Jackson, com aqueles olhos castanhos grandes e o sorriso meigo, mesmo que quem está sendo esganado no momento seja eu. Por um segundo, penso em revidar e usar o meu poder para persuadi-lo a se afastar, mas não quero fazer isso com ele, a menos que eu tenha certeza de que Jackson está tentando me matar. E se chegarmos a este ponto, então estamos todos fodidos. Mas no momento, ele está mais disposto a me causar dor e humilhação do que me matar de verdade. Por isso, decido simplesmente esperar para ver. Grace parece não perceber isso, entretanto, considerando que ela está com os dedos ao redor da mão de Jackson, tentando afastá-lo de mim. Talvez eu pudesse dizer alguma coisa, mas ele está amassando a minha traqueia. Por isso, não tenho como vocalizar nada. Deixe disso, Jackson, diz ela num tom que indica que não vai mais admitir que ele a ignore. Não faça isso. Jackson nem olha para ela.
mas todos os outros estão se envolvendo na confusão também, gritando com Jackson e tentando fazer com que ele me solte. Mas ainda não está funcionando. Estou achando que vou ter que fazer alguma coisa e logo. Caso contrário, todo mundo aqui vai acabar tendo um chilique. Aparentemente, uma rivalidade entre os irmãos aqui na América é diferente daquelas que acontecem na Inglaterra. Até que Gracie faz algo que me faz pensar 2 vezes se vou deixar isso continuar. Minha consorte ergue o braço e toca o rosto de Jackson com as 2 mãos. Em seguida, ela sussurra. Jackson, olhe para mim. É um belo de um soco no estômago, depois que ela passou o fim de semana inteiro na corte dracônica, me olhando exatamente desse jeito, me tocando exatamente desse jeito. Jackson finalmente olha para ela. Claro que olha. Estamos falando de Gracie. Como ele conseguiria resistir? Eu faria qualquer coisa mesmo, para que ela me olhasse desse jeito, apenas por um instante. Está tudo bem, ela sussurra para ele. Estou aqui, estou bem aqui, e não vou a lugar nenhum. Não importa o que esteja acontecendo, eu juro que estou aqui com você. Aquelas palavras me fazem sangrar, mas quando vejo que Jackson começa a tremer, eu fico me perguntando se tem mais alguma coisa acontecendo, além do fato do meu irmão ser um chorão do cacete. Em seguida, ele sussurra. Grace, tem alguma coisa errada. Alguma coisa que... Eu não consigo deixar de ficar preocupado. Eu sei, ela responde quando o salão inteiro começa a tremer. Coisas estão caindo das paredes, pedras estão rachando, e a mão de Jackson se aperta ao redor da minha garganta, com força suficiente para me deixar meio zonzo. O salão começa a girar, e tudo começa a escurecer. Mais 30 segundos. Eu digo a mim mesmo, mais 30 segundos e vou fazer alguma coisa para acabar com isso. Mas se eu o fizer, se eu invadir a mente dele, é algo do qual nunca vou poder voltar atrás. A aurora boreal acabou de surgir, Jackson. Grace sussurra para ele com a voz doce e leve, ali fora. À nossa volta, os amigos dela fazem alguns ruídos, como se ela estivesse fazendo algo errado. Mas eu vivi na cabeça dela por tempo suficiente para saber exatamente o que ela quer fazer. E embora seja muito doloroso pensar nela desse jeito, pensar neles desse jeito, eu deixo que as coisas aconteçam. Eu consigo aguentar essa dor. Não sei se Jackson consegue. Você se lembra daquela noite? Ela pergunta. Eu estava muito nervosa, mas você segurou minha mão e me levou até a beirada do parapeito. O salão inteiro estremece como se uma explosão sem fim abalasse os alicerces. Ainda assim, Grace não desiste. Você me fez dançar pelo céu, lembra? Passamos horas lá fora. Eu estava congelando, mas não queria entrar. Não queria desperdiçar um único segundo lá fora com você. Gracie, a voz de Jackson está agoniada e seus olhos parecem estar estraçalhados quando ele se concentra nela pela primeira vez. É a abertura que eu estava esperando, a oportunidade de resolver isso sem ultrapassar mais limites. Mas conforme Grace se aconchega ainda mais nele, eu ataco com um pouco mais de força do que talvez fosse necessário. E Jackson sai voando. Meu irmão ruge quando bate na parede ao lado da porta com força bastante para deixar uma marca do seu tamanho naquelas pedras de vários séculos de existência. Mas ele se recupera rápido e vem para cima de mim, enquanto eu me abaixo e puxo o ar com força, enchendo os pulmões pela primeira vez em todo este tempo. Jackson tenta me acertar com um murro, e nem me surpreendo com isso. Me esquivo, mas quando ele gira e tenta usar sua telecinese em mim outra vez, eu decido que já é o bastante. Ah, nem se atreva. Rosno e direciono uma quantidade de poder que é o bastante para fazer o piso de mármore explodir sobre os pés dele, abrindo o buraco no qual Jackson cai. Ele só precisa de um segundo para pular para fora e avançar contra mim outra vez. Não que isso seja um problema, já que tive que aguentar muita coisa deste babaca nas últimas semanas. E no momento, já estou de saco cheio. Estou de saco cheio mesmo. Todo mundo deve perceber isso, porque os outros seguram Jackson com todas as suas forças, enquanto Grace vira de frente para mim. Pare! Ela grita e eu fico imóvel. Você tem que sair daqui. Tem alguma coisa muito errada com ele. Ela tem razão. Sei que ela tem razão. Eu estou sentindo isso nele, mas não consigo deixar de ficar irritado por Grace ficar do lado de Jackson de novo. Mas não há nada a fazer, a menos que eu também decida agir como um idiota. Por isso, eu concordo com um aceno de cabeça e dou um passo para trás, bem a tempo de vê-la ir para junto de Jackson, como sempre.
Jackson se acalmou o suficiente para que Flint e Eden decidam soltá-lo. Luca está entre nós dois. É ridículo ver que ele acha que vai conseguir impedir outro confronto, mas eu não digo nada. Especialmente porque é Grace que convence Mikai a soltar o meu irmão com um sussurro. Deixe-o comigo. E em seguida ela se aproxima dele, bem junto dele, e o abraça. Isso dói mais do que eu achei que seria possível, mesmo que eu entenda o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo com o meu irmão, e Grace é a única pessoa em quem ele confia para enfrentar isso. Tudo bem, não tem importância. Ver Grace abraçando Jackson não torna as coisas mais fáceis para mim. Ou ver o rosto dele encostando no pescoço de Grace enquanto os dois se abraçam. Puta que pariu, eu não quero fazer isso. Não quero mais fazer isto. Estou cansado de ficar em segundo lugar para a minha própria consorte todas as vezes quando o meu irmão aparece. Eu entendo. Eles têm uma história. Eles se amam. E eu amo os dois. Se houver alguma coisa errada com meu irmão, é claro que eu quero que ele receba a ajuda que precisar. Eu só queria que não fosse sempre Grace que tivesse que dar essa ajuda. Eles sussurram entre si por alguns minutos e eu nem tento escutar. Seja o que for, este é um assunto deles. E quando perceber que ela está segura e que Jackson não vai mais atacar ninguém, eu vou embora. Dar o espaço que os dois precisam. E também, com uma percepção que até chega a ser um pouco egoísta, vou dar a mim mesmo o espaço que eu preciso. Porque é difícil não precisar de espaço quando Grace começa a falar desta vez. E ela fala alto bastante para que todo o salão escute. Escute bem o que eu vou lhe dizer, Jackson Vega. Ela ordena com a voz forte. Não importa o que aconteceu entre nós. Você sempre vai ser um problema com o qual tenho que me preocupar. Sempre vai ter importância para mim. E eu estou assustada. Eu estou muito assustada e preciso que você me diga o que está acontecendo. Ele começa a dizer alguma coisa, mas se limita a balançar a cabeça negativamente, até que ela sussurra. Por que a Striga disse aquilo hoje? Por que ela disse que você não tem alma? Sinto que fico paralisado por dentro antes que Jackson responda. Eu não queria que você soubesse. Não queria que ninguém soubesse. Quer dizer que era verdade? Ela pergunta. Mas como? Quando? Por quê? Assim como todas as pessoas que estão na sala, eu me aproximo para ouvir a resposta. Mesmo quando o terror me rasga por dentro. Porque não interessa o quanto eu esteja irritado com ele e com essa situação agora. Ele ainda é o garoto que eu protegia de Cyrus. Ainda é o garoto que eu me esforcei ao máximo para esconder da ira de Delilah. Ainda é o garoto por quem eu escolhi morrer quando a única alternativa era matá-lo. Eu sabia que havia alguma coisa errada. E já faz semanas. Por isso, nesta última vez que eu fui a Londres, eu conversei com um curandeiro. Ele diz a Grace segurando a mão dela com força. E o que ele disse? Pergunta Grace. Ele disse... A voz de Jackson vacila. Ele disse que quando o elo entre consortes se quebrou, as nossas almas se quebraram também. Puta que pariu mesmo. Sinto vontade de gritar quando a raiva, o horror e o medo me rasgam ao mesmo tempo. Do que está falando? Pergunta Grace. Como as nossas almas podem ter se quebrado? Como elas podem... A voz de Grace também falha. Porque tudo aconteceu contra a nossa vontade e de um jeito tão violento que quase nos destruiu no momento da quebra. Você se lembra? É claro que eu me lembro. Ela sussurra. Você se tornou a consorte de Hudson logo depois. O curandeiro tem quase certeza de que a alma dele envolveu a sua para protegê-la. Por isso você vai ficar bem. Mas eu estou sozinho, ela diz. Sim, e sem nada a quem eu possa me apegar, os pedaços da minha alma estão morrendo, um a um. Como assim? Ela exige saber. O que nós podemos fazer? Nada, ele responde dando de ombros. Não há nada a fazer, Grace. Só esperar até que minha alma morra por completo. E o que vai acontecer depois? Grace sussurra. Ele abre um sorriso amargurado. Eu vou me tornar um monstro que todos sempre pensaram que eu fosse. Há muitas outras conversas, muitas outras notícias ruins para assimilar, mas eu praticamente nem escuto, porque não há mais nada a dizer que importe, nada que possa ser dito que seja capaz de mudar alguma coisa. Nem eu nem Grace vamos conseguir nos olhar no espelho se deixarmos Jackson perder sua alma. Nunca poderíamos ficar juntos se soubéssemos que fazer isso significa destruir Jackson para sempre.
Não quando nós dois o amamos tanto, e não quando nós dois já sacrificamos tanto por ele. Grace se vira para olhar nos meus olhos, mas eu já sei. Eu soube desde o momento em que as palavras saíram pela boca de Jackson. Por isso, quando ela força as palavras "me desculpe" com os lábios, eu praticamente nem sinto. E como poderia, quando a porrada veio há 5 minutos? E assim, eu faço a única coisa que ainda posso. Vou embora. Não há lugar para ir. Ninguém com quem eu possa estar. As pessoas que se aproximam do que eu chamaria de amigos estão no saguão da escola, reconfortando meu irmão. E é assim mesmo que as coisas devem ser. Mas a minha noite ficou bem diferente de como eu pensava que seria. E não tenho mais nada para manter a mente ocupada enquanto vou até as escadas que levam ao meu quarto. Pedi a Grace para voltar até comigo porque queria estar com ela, mas também porque queria saber o que ela diria. Queria saber se o que aconteceu em Nova York teve a mesma importância para ela quanto teve para mim, ou se foi somente algo que ficou ali. Quando ela disse sim, acho que eu nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. E agora, meia hora depois, tudo foi definitivamente para o inferno. E a única coisa que me resta é uma pergunta marcada por hematomas e uma existência longa sem uma consorte. O destino é um desgraçado fútil e impertinente. Mas qual é a alternativa? A verdade é que não há uma. E nunca houve uma. Apesar da esperança que ganhou asas dentro de mim nesses últimos meses. Grace e Jackson devem ficar juntos, mesmo que o universo não tenha sido responsável por isso. A carniceira e alguma magia sinistra foram. Não há maneira de controlar essa questão. Talvez nunca houve. Eu simplesmente fui ingênuo demais para perceber. Quando volto ao meu quarto, não há nada para fazer. A formatura é amanhã, então não há nenhuma tarefa ou trabalho com que me ocupar. Nenhuma sessão de estudos até tarde da noite. Ninguém para conversar. E embora eu tenha passado a vida inteira sozinho, depois dessas últimas semanas com Grace e os outros, sinto como se a solitude fosse um castigo. O silêncio me incomoda. Ridículo, mas é o que acontece. Por isso, eu coloco Dermot Kennedy para tocar, apenas para fazer algum barulho. E depois tomo um banho rápido. Quando saio do chuveiro, resisto a um impulso de olhar o celular para ver se Grace me mandou uma mensagem. Mas é mais difícil do que deveria. Está tudo bem, eu digo a mim mesmo quando bebo uma garrafa de água inteira em alguns goles. Tudo está bem, eu digo a mim mesmo quando acendo a lareira até que ela esteja quase queimando. Nunca daria certo, de qualquer maneira, eu digo a mim mesmo enquanto me sento no sofá. Estou bem, tudo está bem. Digo isso como se fosse um mantra, até conseguir acreditar. Digo isso até finalmente conseguir pegar o celular e mandar uma mensagem de texto para Grace em resposta ao que descubro serem meia dúzia de mensagens de texto que ela me mandou. Grace. Oi, você está bem? Me desculpe, não sei mais o que fazer. Você está aí? Eu queria que as coisas fossem diferentes. Hudson. Estou bem. Espero que você esteja bem também. Grace. Hudson, por favor. Hudson, boa noite. Deixa o telefone na mesinha ao lado do sofá. Viu? Não foi tão difícil. Nada disso é verdadeiramente bom ou ruim. As coisas simplesmente são assim. Fácil, fácil, como o Mace sempre diz quando jogamos xadrez. Fácil, fácil. Não há mais nada a fazer. Não há mais nada a dizer. Convencido de que estou com a cabeça no lugar, eu pego o livro que está ao meu lado do sofá. O mesmo que estava lendo antes de viajarmos até a corte dracônica. Eu abro na página em que coloquei o marcador de livros e começo a ler. Consigo avançar 2 páginas antes de perceber o que estou lendo. Quando Dermot Kennedy dá lugar a If the Road Has Ended, de J.P. Sick e Julia Michaels, as palavras que estão flutuando diante dos meus olhos finalmente começam a ter lógica. E é aí que faço a única coisa que outro idiota capaz de jogar fora o seu elo entre consortes pode fazer. Eu rasgo a primeira página do livro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor e uma canção desesperada. É o mesmo livro que dei de presente para Grace em seu aniversário, e a jogo no fogo. Faço o mesmo com a segunda página, e com a terceira, e com a quarta, quinta e a sexta. Quando dou por mim, eu queimei o livro inteiro. Mas eu ainda não estou bem.
e tenho certeza de que nunca mais vou ficar bem.